Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates, as conversas sobre, as eleições 2024. E vamos, aprofundar um pouco mais o debate hoje, seguindo aí nessa mesma lógica da última semana antes da votação, para a gente tentar entender um pouco, sobre o conceito, das eleições, como que a esquerda deveria agir, os conceitos aí em relação à luta e tudo mais. E para falar desse tema, eu convidei aqui o Francisco Chagas, ele que é, inclusive, de um canal irmão aqui do Mesa de Debates, a chamada TV Comuna, e que vai bater um papo com a gente sobre essas questões. Mas antes disso, o Chagas, eu peço aí para você fazer sua apresentação. Pode se apresentar. Peraí, pronto, aqui. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pelo convite para discutir esse tema, referente à luta de classes. Sou Francisco Chagas, da TV A Comuna e também do projeto A Topeira, que tem um programa na TV A Comuna todas as quartas, principalmente as 2 primeiras quartas de cada mês, às 20 horas, de Brasília. Então, boa tarde a todos e a todas. Maravilha. Ô Chagas, eu gostaria que você explicasse aí para o ouvinte, Nós estamos aí num período eleitoral, Para quem que é marxista, para quem acredita na luta de classes, o que representa esse período eleitoral? Acho que nós estamos com algum problema. Na internet? Pode falar. Houve uma falha aqui do sinal, Guilherme. Quer que eu repita? Tem como repetir? Eu não ouvi direito. Ó. Tá. Por gentileza, houve uma falha aqui no sinal da internet. Aqui não, tudo bem. Nós estamos aí num período eleitoral. Para quem é marxista, para quem acredita na transformação por meio da luta de classes, o que representa esse período eleitoral que nós estamos vivendo? O período eleitoral, ou seja, as eleições mesmo em si, significa um avanço quando nós temos como referência os períodos anteriores, onde nem eleições haviam, Então, nesse sentido, historicamente, as eleições é um avanço. Neste sentido, porém, devemos contextualizar, que as eleições, como outros meios, outros recursos usados pelas classes dominantes, nesse caso, a burguesia capitalista, Então, como direito, como um conjunto de outros recursos que utilizam para reproduzir as suas ideias, enquanto ideologia dominante, as eleições também são um recurso adequado à reprodução da sociedade capitalista, a reprodução do capital, um recurso no âmbito, principalmente no âmbito político e ideológico, que geralmente, se nós formos resumir, as eleições nesse sentido de contribuir principalmente para a reprodução do próprio sistema de exploração, é mais um engodo, Mas, de qualquer maneira, Guilherme, eu tento entender dessa maneira, assim. As eleições, e no momento houve uma situação em que foram positivas, mas hoje, com essa crise do capital, o momento que nós chegamos, as eleições elas não dão mais conta para as demandas, para resolver os problemas que sofrem, principalmente, a classe trabalhadora causada pelo capital. As eleições ficam no âmbito da política,
e no âmbito da política nós não vamos resolver porque não toca nas causas do problema. E sem resolver as causas do problema, nós não resolveremos as consequências. E as eleições estão nesse âmbito das consequências, do recurso que a burguesia usa para fazer mais esse engodo para garantir o seu poder capital e político, né? Certo. Nas eleições, a gente escuta muito o discurso de uma parte da esquerda, né, de uma esquerda majoritária, de que é preciso atuar nas eleições para poder eleger uma candidatura majoritária para poder, né, derrotar a extrema-direita. Só que eu vejo que a esquerda caiu no famoso loop infinito, é o famoso cachorro correndo atrás da própria cauda, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre, né, essa visão e sobre o que está por trás dessa esquerda majoritária. É uma questão que levaria um bom tempo, né? Mas no sentido também de compreendermos um pouco as origens disso aí, tem muito a ver desde o século XIX, né? Com o reformismo, com as concepções do Bernstein, com a negação, né? E o revisionismo da concepção marxiana, né? Não por ser Marx, né? Porque ser o método e a teoria que nos permite ver na essência, né, as contradições desse sistema do capital, né? Bom, de qualquer maneira, alguns problemas aconteceram desde lá, né? E houve... Eu acho que deu uma travada aqui, né, na live aí do Francisco, a internet dele tá ruim, né? Aqui nós temos... hoje tá já não é muito boa, né? Hoje tá ruim. Mas tá ouvindo agora? Tô escutando, pode falar. Tá. Então, depois da Revolução Russa, outras revoluções que houve no mundo, né, na América Latina e tal, etc., então, quando, principalmente, neste caso, a União Soviética, né, desmoronou depois do stalinismo e tal, então, quando isso acontece, a principal referência da esquerda era do stalinismo. E a principal referência, nesse caso, não era teórica, era física, era política, né? Ou seja, há uma confusão entre o stalinismo, as concepções marxianas, quando se fala assim, marxismo-leninismo, marxista, marxismo-leninismo e tal, inclui muitas vezes o Stalin, então, uma confusão a partir de uma certa ignorância, né, e falta de verificação, né, desse processo histórico, né, de maneira que de lá para cá, como diz o Mesário também, né, essa chamada esquerda ela foi se aproximando, foi se adaptando para o campo parlamentar, né? E aí, ao invés da luta autônoma da classe trabalhadora, então foi priorizando o parlamento, as eleições, né? E aí desembocou como você falou aí, o cachorro tentando morder o rabo, né? Não sai do lugar, mas fica girando, de maneira que, novamente, nós ficamos aqui pensando em eleger vereador, deputado, eleição no município, no estado, para presidente e tal, etc., né? E considerando algumas diferenciações, talvez algumas exceções, né? Mas, enfim, este processo todo, pelo menos até agora, principalmente com essa crise do capital e as consequências mais graves para a classe trabalhadora, reforçar essa ilusão na política, nas eleições, ela só serve para uma enganação e desviar a consciência da classe trabalhadora para os reais problemas, né? Então, para superar isso, essa esquerda, eu penso que teria que superar os limites desta compreensão. Porém, não é apenas uma questão teórica, né? É uma questão prática também. Nós estamos vivendo um momento de uma esquerda que não está assim no cenário político mais atuante, né? Eu penso que, como conversando com outro colega, né, a revolução está acontecendo e nós estamos perdendo, né?
a direita ela está vencendo neste caso, né? E precisamos, além dessa compreensão teórica, precisamos que nós, a classe trabalhadora, né, façamos esse contraponto no sentido de identificar as reais causas dos problemas e também seguir no caminho que rompa, né, com essas causas que é o sistema do capital. Ou seja, queiramos ou não, devemos ter como horizonte a revolução e a emancipação humana. Isso não depende de vontades, porque a vontade é no campo da política, né? Depende de uma praxe, né, de uma ação consciente da classe trabalhadora, que é necessária, né? Embora não tenhamos muito tempo, mas é necessária, e não tem fórmula, não sabemos, né? Não temos como dizer que vai acontecer daqui a pouco, daqui a tantos meses, a tantos anos e tal, etc. Mas que há uma necessidade histórica. O trabalho de superação desse sistema, de organização, de consciência e tal, etc., não é fácil, né? E aí estamos num momento, numa situação histórica que, quanto mais fica claro a necessidade, e aí eu falo revolução, não no sentido de alguém pegar um armamento e tal, um grupo e tal, mas revolução social mesmo, né? Incluindo cultural e tal, etc., né? Quanto mais a história diz que hoje, neste momento, é mais necessário ainda, estamos com essa dificuldade de organização, de atuação, de unificação da classe trabalhadora, né? Estamos nesse impasse, né? E, bom, não temos como saber antecipadamente no que vai dar. A praxe, né, e a luta histórica da classe trabalhadora nos mostra muita surpresa, onde sintetiza não só uma vontade, mas uma prática reivindicatória, uma prática subversiva nestes momentos que a classe trabalhadora se organiza, né? Situações revolucionárias, ela sintetiza assim, práticas que muitas vezes nós não esperamos e acontecem, né? Tomara que ocorra, não sei quanto tempo, não podemos saber, né? E o Chagas, eu acho que a grande questão aí, né, é que é o famoso a presença de um partido revolucionário, né? Como que a gente consegue a construção de um partido desse tipo no Brasil? Olha, é uma questão tanto delicada, eu enfrento algumas oposições no sentido seguinte. Primeiro, eu acho que devemos fazer uma crítica e uma autocrítica a essa concepção de partido tradicional, né? Tanto de organização como de compreensão nessa relação com a massa, com a classe trabalhadora, né? Com o proletariado, né? Eu tendo mais para entender, num certo sentido, que o Marx falou em determinado momento, né, do partido como parte da classe, certo? Mas isso fica muito, muito abstrato ainda, né, nesse sentido. Então, não é apenas uma organização. Este partido, né, enquanto parte da classe, não existe concretamente se não tiver uma influência, se não tiver uma relação, se não tiver uma articulação concreta, objetiva, consciente, né, com a classe trabalhadora, né? O que nós tivemos, pelo menos aqui no Brasil, tivemos uma certa influência do PT, por exemplo, né? Mas mais no sentido no nível da política, de eleições, de voto, etc., mas no sentido revolucionário mesmo, nós não tivemos um partido nesse sentido. Mas, para resumir, Guilherme, que é um tema delicado, mas fundamental, né? Creio que começaríamos, eu, pelo menos, a partir dessa crítica e dessa autocrítica, desta concepção que nós temos de partido tradicional, né? Se houver revolução, quem vai fazer a revolução não é o partido, na minha concepção, é a classe trabalhadora. Precisa vamos dizer assim, de uma consciência, de uma orientação, sim, mas não é o partido no sentido de organização, no sentido burocrático, que vai fazer isso, né? Juntamente com isso, necessariamente, eu penso, imprescindivelmente, a experiência da prática concreta dos trabalhadores é fundamental. E
São nesses momentos que a classe trabalhadora, geralmente, elas aprendem, né? A classe trabalhadora aprende e nos ensina muito mais do que anos e anos de compreensão teórica, né? Mas, como eu falei, só na prática, só na praxe. E, como também disse, a revolução está acontecendo, né? Faz parte do processo, né? Os erros e acertos temos que ter claramente o objetivo, e uma das dificuldades também nesse sentido, Guilherme, que nós temos, que eu percebo, é algo que é imprescindível, que é exatamente esta relação, se quisermos falar do partido com a classe, do partido com o cotidiano da classe trabalhadora. Nós temos uma dificuldade muito grande sobre isso, e às vezes, quando nós conseguimos, nós ficamos no limite da política. Então, a nossa tarefa, nesse sentido de orientação, de superação do capital, é muito grande. Certo. Você falou a questão da capacidade de diálogo, né, o Chagas? Como eu falei para você, né, eu estou fazendo aí a cobertura das eleições, e essa entrevista faz parte, né, da cobertura aí do processo eleitoral. E uma coisa que eu percebi em algumas candidaturas que eu fiz cobertura, né, não da própria, no caso específico, não da própria candidatura em si, né, que apesar, né, das divergências que eu particularmente tenho com o partido que o companheiro resolveu estar para lançar sua candidatura, o que eu percebi é que alguns setores não conseguem dialogar, né, com os trabalhadores. Por quê que eu estou falando isso? Porque no lançamento dessa candidatura ocorreu na principal luta por moradia em São José dos Campos, aonde todo final de ano a prefeitura, né, da direita, a prefeitura da extrema direita, tenta tirar os moradores de lá. Em vez de discutir um plano de luta para poder se enfrentar contra a prefeitura, fica no discurso de que, porque nós, em 2022, conquistamos uma grande vitória, que foi a eleição do Lula, né? E derrotamos o Bolsonaro. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Tem umas situações que parecem simples, mas não são simples, né? Se a gente pegar um exemplo lá do nazismo, né? Inclusive com algumas reflexões de alguns teóricos, né, no campo do marxismo mesmo, pega Trotsky e tal, entre outros. É uma situação delicada, porque o nazismo, a gente sabe como que é, né? Essa forma política, né, usada pelo capital, não é nada bom para a organização da classe trabalhadora, né? Então, ficamos entre duas coisas, né? O nazismo, né, e um sistema democrático tão hipócrita quanto ilusório, né, para a classe trabalhadora. Eu não costumo entrar muito nesse debate no sentido de um ou outro, porque nenhum dos dois resolve, né? Mas certamente que um nazismo, fascismo claro, não é bom para a organização da classe trabalhadora, como eu falei. Porém, não existe outra alternativa senão a superação, a organização da classe trabalhadora e a superação desse sistema, porque mesmo no âmbito das eleições, no âmbito da política, dessa esquerda que, na minha opinião, está caminhando cada vez mais para a direita, né? Ao invés de refutar, não sei se conscientemente ou não, né, nessa ideia de garantir uma governabilidade, né, de administrar o capital, inclusive melhor do que muitos defensores da direita, né, para administrar o próprio capitalismo, né, talvez até esteve estimulando, né, um retorno, uma volta, né, desse chamado neofascismo, né, de maneira que, Guilherme, nem fascismo, nem neofascismo, nem essa esquerda, vamos dizer assim, eleitoreira, né,
seria a solução nestes casos, né? Então, novamente, a nossa tarefa é uma tarefa muito árdua, mas não podemos, né, desistir e estar mentindo, né? Temos que falar a verdade a partir de uma análise concreta, né, da nossa realidade. E esta realidade, da forma como está acontecendo, está mostrando cada vez mais que os partidos próprios da esquerda, neste âmbito, né, de se manter nessa ilusão do voto, da política, se aproxima cada vez mais da direita, e a gente sabe que, não resolvendo pelo menos uma parte dos problemas da classe trabalhadora, a direita e o neofascismo estão aí à espreita, né, para aproveitar cada vazio que houver, né? Então, talvez tenha havido um parêntese, mas o bolsonarismo, né, o neofascismo, né, com suas variantes, estão aí, e cabe a esta vamos dizer assim, esta parte, né, mais consciente, pelo menos até agora, né, manter um debate público sobre essas questões, ultrapassando o limite dessa aparência das eleições. Eu acho que, neste caso, as mídias sociais, nessa perspectiva anticapitalista, revolucionária, comunista, cumprem um papel muito importante, embora as próprias instituições de educação formal desmanchem muita coisa do que se fala, né? As mídias, né, burguesas, capitalistas, desmanchem muita coisa que a gente faz, né? Porque nós não temos muita influência, mas também neste campo a nossa tarefa é muito árdua, mas não vejo outra saída senão esta, né? O debate público e a provocação no sentido de atuação junto à classe trabalhadora, não no sentido de representá-la, né? Mas no sentido de, junto à classe trabalhadora, ela aprendendo tanto em termos de consciência nesse debate, como com a própria prática, né? Fazer essas tarefas que é de superação do capital. Mas não tenho dúvida que, neste caso, né, que só a própria classe trabalhadora tem condições de fazer isso, né? Certo. E você falou aí, né, entrar um pouco mais na questão teórica, ô Chagas. Você falou do teórico Bernstein, né, que foi um reformista combatido aí pelos setores revolucionários. O que o Bernstein, né, acreditava e pregava? Bom, queiramos ou não, o Bernstein sistematizou, né, melhor essa questão, essa perspectiva do revisionismo, do reformismo, combatida pelo Lênin, pela Rosa Luxemburgo, né, aquela famoso texto da Reforma ou Revolução, mas devido a um período, né, em que a social-democracia pensou que o avanço tecnológico, as próprias eleições, né, dentro desse limite do âmbito burguês, iriam resolver, né, muitas coisas para a classe trabalhadora, e que a revolução seria desnecessária porque, nesse sentido, teria se determinado aos poucos, né, chegaríamos com os ganhos que a própria burguesia poderia fazer, né, e distribuir os bens, a tecnologia produzindo cada vez mais, então a revolução tornaria-se desnecessária. Esta concepção, Guilherme, eu penso que ainda tem uma influência muito grande nessa esquerda que atua, né, no âmbito, nesse limite da política, do parlamento, das eleições, né? Eu não tenho dúvida que a própria história demonstrou os equívocos, os erros dessas concepções, né, do Bernstein, do reformismo, etc. Bom, a Rosa Luxemburgo, ela refutou muito bem sobre isso, né? Uma das questões relacionadas a isso porque geralmente a gente
tenta uma dicotomia, ou reforma ou revolução, né? E eu penso que hoje estamos numa situação do capital em que já se produz tanto, em todos os sentidos, né? Tanto miséria para um lado como riqueza para outro, né? E esta luta por reforma, ela está cada vez mais limitada e difícil da própria burguesia satisfazer isto, porque com a crise do capital, a tendência é o capital sugar, explorar, retirar cada vez mais, inclusive o que já foi conseguido, né, de direito pela classe trabalhadora em suas lutas. Isso está sendo demonstrado, inclusive, durante vários governos dos partidos de esquerda. Às vezes nós nos centramos em um período, né? Mas se nós vermos, observarmos historicamente, os ganhos que a classe trabalhadora conseguiu até hoje, em alguns momentos há uma certa impressão de que os ganhos estão sendo retomados, que nós estamos conseguindo isso, aquilo, mesmo no âmbito da eleição, da política de um governo. Mas, historicamente, e principalmente proporcionalmente, quanto mais a classe trabalhadora, dentro do sistema do capital, produz mais riqueza, mais a classe trabalhadora ela vive este caso de precarização nas condições de trabalho, doenças, bom, um conjunto de elementos que fica cada vez mais difícil, porque se nós pensarmos, por exemplo, o estado do welfare state, no estado de bem-estar social, desde quando houve aqueles 30 anos gloriosos, né, que a burguesia, que o capital não consegue mais fazer isso, nem nos países avançados, né? Então, eu penso que a esquerda, por uma boa parte, ainda tem uma influência muito grande das concepções do Bernstein, que reconheça ou não. Eu tenho colegas que dizem que são de esquerda e tal, mas está tudo tranquilo quando está no limite da política e não se critica tal governo, etc. Mas a partir desse momento aí, então as divergências começam a aparecer, né? Então, finalizando essa parte, Guilherme, eu acho que, no meu entendimento, uma das tarefas seria a gente também tornar público estas ilusões, né, que essa esquerda tem ainda no âmbito da política da eleição, e centrar mais ou seja, ordenar a pauta a partir da concepção e da prática da classe trabalhadora, e não das concepções burguesas. E nós ordenamos muito nossas pautas em cima de concepções burguesas, né? E a classe trabalhadora precisa também estar na pauta, e só quem pode fazer isso, a burguesia não vai fazer isso, quem pode fazer isso é a própria classe trabalhadora, né? Em algumas situações que nós poderemos ter essa possibilidade no caso do debate público, etc., por exemplo. Ô Chagas, acho que uma questão aí que a gente precisa conversar, né, é por que hoje, no atual estágio que o capitalismo está, é impossível a gente acreditar que através de melhoras, né, graduais, de políticas públicas graduais, a população vai conseguir algum êxito. Então, Guilherme, outra. Para mim está muito claro isso aí, né? Que cada ganho significa mais cedo ou mais tarde uma perda pior, certo? Só que é assim, né? É uma coisa que não é tão fácil quando pretendemos estabelecer uma relação com as massas trabalhadoras, né? Temos uma tarefa que é árdua, muito árdua nesse sentido, né? Eu, fazendo o programa A Topeira também, eu tenho dificuldade até de conseguir convidados, debatedores nesse sentido, de discutir realmente esta articulação da teoria com a prática concreta, né, da classe trabalhadora. Sem isso, nós não vamos para lugar nenhum, ficamos no dependentismo, nas concepções abstratas, né? Mas é uma situação muito delicada, Guilherme, porque se a gente pegar, atualmente, por exemplo, pegar essas bolsas e bolsas, né, que geralmente os governos de plantão oferecem, Guilherme, mas como já é conhecido, né? Quem está com fome quer comer, certo?
a fome é uma das situações em que nos leva aos instintos, né? Nos aproxima do estado animalesco, né? Nós somos natureza também, por mais que nós tenhamos superado muitos instintos, né? Mas no caso de fome, tá, etc. Então, além do processo de alienação, das ideologias e tal, etc., né? Temos essa coisa que é um fato, né? No momento de precariedade, o faminto ele torna-se um animal. Então, estas bolsas, para quem está na situação, cumpre um papel. Então, não se trata apenas de você se colocar no lugar do outro, né? Mas a gente discutir até que ponto estão os limites destas bolsas, ou mais ainda, né? Até que ponto essas bolsas, ao fazerem isso, ou seja, saciar a fome de alguém, ela está contribuindo para, em seguida, permaneça e reforce a situação de fome de milhões e milhões, principalmente da classe trabalhadora, né? Então, aí uma contradição da própria esquerda, né? Eu penso que, nesse caso aí, nós não podemos cair nesta armadilha, né? De defender as bolsas e tal, pelas bolsas e tal. Sabemos que as bolsas, para quem está, por exemplo, nesse caso concreto, passando fome, é uma coisa necessária, mas não é a solução, né? As bolsas, ela significa saciar a fome de alguém, mas, ao mesmo tempo, no fundo, ela reforça, né, uma situação que provoca mais fome ainda para milhões e milhões de pessoas, como eu falei. Então, nesse sentido aí, não vamos, permanecendo nesse limite, não vamos novamente às causas. Permanecemos nas consequências, na superfície, na aparência das coisas. E aí, não tenho dúvida que isto deve ser denunciado. Denunciado não no sentido de que apenas esteja errado, né? Mas que o caminho que está se seguindo, que a esquerda está seguindo nesse âmbito, né? Ela é completamente equivocada. E o pior, um dos elementos piores, Guilherme, isto coloca muitas ilusões na consciência de classe e na prática, da atividade prática e política da classe trabalhadora, né? Isso pode se chamar de ilusões, mas, na verdade, não é por acaso, né, que isso acontece. Quer se manter a governabilidade, quer se manter o governo, né, as políticas e tal, etc. Então, isso se aproxima muito da defesa, né, do processo de administrar o capital, né? Esta não é a praia, como se diz, não é a tarefa da classe trabalhadora, não é administrar o capital, é superar o capital, enfrentando, inclusive, essas limitações. Entendi. E o Chagas, hoje eu vejo o seguinte, a gente tem um cenário bastante complexo e, de uma certa maneira, interessante para se refletir. De um lado, a gente tem uma perspectiva revolucionária que ainda está apagada na memória aí das massas, né? Embora, né, exista, né, o que a gente pode chamar na literatura marxista de vanguarda, né, que se reivindica, né, revolucionário, mas para as massas a gente não tem essa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema que está em crise, né? Eu estava vendo aqui as notícias agora, né, que antes da gente começar, que, né, basicamente começou aí uma guerra entre Israel e o Irã, né? E a gente está num mundo em crise ambiental, agora uma perspectiva aí né, de guerra, que a gente precisa apontar um horizonte para uma saída, né, alternativa e revolucionária para a atual situação. Como que você vê esse dilema, né? Poxa, Guilherme, é uma questão atualíssima, fundamental, da qual nós não podemos nem tangenciar, né? É urgente, urgentíssima, né? Se a gente observar os dados, eu ia até organizar aqui direitinho, mas com outras atividades não consegui, né? Mas se a gente, por exemplo, verificar os dados da acumulação de riqueza, que está aí na internet, né?
quanto mais se produz riqueza, mais essa riqueza produzida pela classe trabalhadora, no limite do capital, ela se concentra nas mãos de cada vez mais um menor grupo, né, de magnatas, né, de ricaços, né, de trilionários, vamos dizer assim, certo? Estudado, né? Então, vamos supor, cerca de 1% controla mais da metade de toda a riqueza produzida no planeta. Temos que trabalhar estes dados, porque é esta parte que produz que sustenta este 1% de parasitas, né? Então, se nós trouxermos isto de uma forma mais concreta, mais objetiva, lá na base quem vai estar garantindo tudo isso, produzindo e sustentando tudo isso é a classe trabalhadora, né? Por mais que você tenha tecnologia, mas a tecnologia não cai do céu, né? Então, tudo processo produzido através da exploração do trabalho, produto do trabalho, enfim, né? Com um agravante hoje maior, e uma das minhas preocupações maior ainda, eu pesquiso muito a questão do tempo, né? E do tempo disponível, do tempo livre, etc. E uma das principais questões hoje, para mim, é a questão do tempo. O Mesário já dizia isso, o próprio Marx fala várias vezes nesse sentido, né? O tempo disponível nós nunca tivemos e não temos no capital, né? Mas agora eu falo mesmo do tempo cronológico, nós não temos mais o tempo que nós imaginávamos que teríamos, né? Por exemplo, nessas questões ambientais, né? Então, é uma questão, Guilherme, que necessariamente devemos debater também publicamente, porque pela primeira vez, como a gente sabe, na história da humanidade, um tipo de relação social, de produção social, conseguiu produzir equipamentos, tecnologia para destruir toda a humanidade, degradar completamente a natureza e acabar com os seres humanos, né? Isso é um dado concreto, né? Antes, nos outros modos de produção, nós não tínhamos, né, pelo que eu entendi até agora, esta capacidade. E hoje, no capitalismo, desenvolveu-se essa capacidade. Nós não temos mais o mesmo tempo, como eu falei. Então, são informações que cada vez mais torna mais necessária, importante e fundamental a atividade consciente dos revolucionários e esse cuidado que deve se ter para não cair nestas ilusões, nos reformismos, no âmbito da política, no âmbito das eleições, porque com todo esse processo que nós chamamos de democrático, tudo isso está acontecendo nessa sociedade que nós chamamos de sociedade democrática e nós ficamos defendendo a democracia como se a democracia fosse uma questão universal, não fosse uma democracia de classe, né? Então, mais uma vez, finalizando, o momento que a humanidade está passando é um momento gravíssimo e não tenho dúvida que a burguesia, que os reformistas que acreditam que isso pode ser resolvido com eleição, com governos, vão resolver esta questão. Observando o movimento, as contradições da própria realidade, a única solução seria modificar, transformar este modo de produção. E a única classe que tem condições de fazer isso é a classe proletária, né? Como? Quando? Não temos como saber. Os dados, as informações, a análise da realidade concreta está demonstrando apenas isso, principalmente, né? Que é necessário a gente transformar este modo de produção e não temos mais muito tempo. E os sujeitos que podem fazer isso são os sujeitos que trabalham, que produzem, que é a classe trabalhadora em geral, a classe proletária. Nessa perspectiva. Finalizando, Guilherme, só uma coisa. Fora isso aí, não tenho mais dúvida, porque já é uma tendência que não é nova, né? É só sofrimento, exclusão, doenças se aprofundando, certo? Então, a tendência para a humanidade, no sentido principalmente da classe trabalhadora, é esta, né? E isto tem um lado, não sei se diria positivo, né? Mas espera-se pelo menos que isto provoque, né, algumas reações na classe trabalhadora e dependendo da situação, da consciência e da prática, seja uma prática revolucionária no sentido de acabar com essas ilusões, né, e superar este tipo de vida que causa tanta miséria material e espiritual para a maioria
da população, principalmente a classe trabalhadora. Você tocou num ponto interessante, né, que é a questão sobre a democracia, né? E a primeira pergunta que eu faço, quando a esquerda, né, hoje se coloca em defesa, né, da democracia, né, e sem questionar de qual democracia que nós estamos falando, a esquerda não comprou o discurso dominante sobre o conceito de democracia? Totalmente, Guilherme. É um ponto fundamental, outro que nós temos a obrigação de debater publicamente, porque, inclusive, se a gente pegar a origem, né, do termo democracia na Grécia Antiga, o que se chama de democracia era uma sociedade baseada no trabalho escravo, né? Então, a democracia ela já surge numa situação concreta, né, de exploração, de escravidão, ou seja, a sua negação, por mais que lá fosse outra concepção de democracia, né? Que os cidadãos lá não era todo mundo, sabia-se quem era considerado cidadão. Hoje não, hoje com a Revolução Francesa, né, com a burguesia, ela se apropriou de uma coisa que a esquerda caiu completamente nessa armadilha, né? Todos nós somos cidadãos, então é cidadão capitalista, é cidadão trabalhador, isso no âmbito da política, né, da superestrutura, como se diz, né, mas no âmbito das relações sociais, econômicas concretas, né, continua existindo exploração, continua existindo classe trabalhadora explorada e capitalista, burguesia. O que é que acontece? Inclusive no próprio direito, né, essa democracia ela se expressa de uma maneira como se fosse para todo mundo. O direito diz que todos nós somos iguais e a esquerda absorve esse discurso não só numa parte, né, salvo várias exceções, né, na consciência, mas também na prática, porque, de fato, qual é um dos principais elementos da ideologia, nesse caso, principalmente burguesa, né? É que tanto a prática como o discurso de uma classe, no caso a burguesia, ela quer repassar para o restante da população como se fosse algo universal, que fosse de interesse de todos, e não de uma classe. E é exatamente esta armadilha que a esquerda ganhou, por isso ela fala tanto na defesa da democracia e tal. Isso não é por causa da volta, né, vamos dizer assim, de forma mais clara, do neofascismo, etc. Não é só por isso. Aproveita-se para a defesa desse discurso, né, para dizer que é melhor do que a volta do neofascismo e tal, etc. Mas não é da agora. Essa esquerda geralmente defendeu esse discurso, né, da democracia universal. Então, é um equívoco muito grande, Guilherme, e por isso que fica fácil, novamente, em eleições, quando a esquerda pede as eleições, os trabalhadores, as massas não entendem, coloca sempre a culpa na classe trabalhadora, nas massas, né? Mas elas não entendem que elas repassam esse monte de ilusões, né? Produzida pelos ideólogos da classe trabalhadora, o próprio sistema, né? Concretamente, funciona dessa maneira, e essa esquerda não sai desse círculo, né? De querer resolver as consequências, né, na sua superfície e as causas do problema. E ultrapassar a superfície, neste caso, concretamente, para mim, nesse caso está muito claro, é ultrapassar a democracia. Não só a concepção de democracia, mas ultrapassar a democracia como forma de dominação. Então, isso significa o quê? Significa a gente superar o próprio capital e construir uma nova sociedade onde homens e mulheres tenham controle de suas próprias vidas. Isso significa emancipação social, emancipação humana, né? Que tem que ser obra da própria classe trabalhadora, como disse já o Marx, né? Perfeito. E aí, o Chagas, a gente precisa conversar um pouco também, né? Como que essa esquerda, né, que aposta todas as fichas nas eleições, ela está muito ausente, né, no processo real da luta de classes, né?
eu tenho alguns... É claro que está havendo um influxo, né, das lutas de classe, principalmente na luta de classe, principalmente revolucionária, né, mais radicais, no sentido de ir à raiz dos problemas, como se diz, né? Mas tem coisas acontecendo, as próprias contradições da realidade, ela, até certo ponto, na medida em que essas contradições vão ficando mais evidentes, né, elas estão a nosso favor. Penso que a realidade ela está reforçando essa análise, né, das contradições do capital, da necessidade da crítica ao próprio capital, da necessidade da crítica a estas ilusões. Se podemos pegar um exemplo simples, recente, eu percebi que nesta greve dos professores, ultimamente, né, dos técnicos e tal, etc., muitos professores que defendiam, pelo menos os que eu tive acesso, né, que defendiam com mais consistência e com mais, vamos dizer assim, convicção, né, nesse sentido, a esquerda, nesta greve, com algumas posições do próprio governo, alguns professores e professoras começaram a repensar, a fazer uma crítica ao próprio governo e tal, etc. Isso é um passo, né? Bom, o problema é que passou o momento, nós voltamos para as salas de aula e continuamos a fazendo a mesma coisa que nós fazíamos antes, né? Tudo no limite daquela instituição, da reprodução da consciência conservadora, claro, salvo algumas exceções, porque também a universidade tem elementos que contribuem para o exercício da consciência de classe, mas nada mais do que isso, né? Então, penso que é difícil, né? Mas aquela coisa, Guilherme, é uma necessidade histórica, tem coisas acontecendo, e estas coisas que acontecem, muitas vezes, como a história já mostrou, né, carregam consigo, em alguns momentos mais, vamos dizer assim, as circunstâncias mais conflituosas das lutas de classe, né, surpresas, né, que sintetizam uma prática e uma certa consciência que nós não obtemos, muitas vezes, lendo muitos livros, né? A questão é se isso vai acontecer ou não novamente, ou até que ponto, ou se haverá tempo para isso. Eu estou repetindo essa questão de que existe uma situação histórica que cada vez mais reforça a nossa análise de que não tem saída dentro do próprio capital, mas, ao mesmo tempo, estou dizendo também da nossa dificuldade, porque isso não depende apenas de uma teoria, não depende apenas de um grupo, né, de um partido no sentido tradicional, mas depende muito do movimento da classe trabalhadora. E eu entendo que a teoria, enfim, se a gente for resumir, na concepção marxiana, é isto. Não tem nada a ver com isso que se entende de teoria na academia, né? É esse movimento da classe trabalhadora, com um certo tipo de consciência, né? E aí não temos fórmula, né, para resolver, ou dizer antecipadamente como vai ser. O Chagas, né? E bem previamente você tinha falado para mim que não tinha acompanhado, né, as eleições, mas o que você conseguiu ver, né? Do pouco que você conseguiu ver, como que você está achando esse processo? Eu penso que vai ser mais uma repetição, né? Um filme já repetido, não estou vendo nada de novo, Guilherme. Novamente, o engodo, né, das eleições, muita gente prometendo muita coisa, essa briga que não sai desse limite esquerda-direita, conservador, progressista, né? Mas talvez até no sentido mais ridículo, né? Veja aí o que está acontecendo aí nos debates, né, em São Paulo e outros lugares, né? De qualquer maneira,
Guilherme. É um momento importante as eleições, mas eu não tenho muita ilusão, quer dizer, quase nenhuma ilusão sobre isso, né? O meu foco e eu estou tentando sempre comparar isso, como é que isso está acontecendo na realidade, né? Em relação à atuação e à consciência da classe trabalhadora. E esse processo eleitoral tem cada vez mais só colocado, reforçado nessas ilusões na classe trabalhadora. Isso dificulta muito um trabalho mais consistente de superação da própria classe trabalhadora, ao invés de acreditar que há um Messias no Salvador e um político vai resolver seus problemas, né? Dificulta muito essa consciência de romper com isso, né? Para a própria classe trabalhadora se organizar e acreditar apenas nela, e somente nela própria, para resolver os seus próprios problemas. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar com essa ilusão, com mais aquele detalhe importante que você já falou aí, que é uma ilusão reforçada por uma boa parte da esquerda, né, pela sua ignorância e pelos seus objetivos também claros, né, de cargo, de voto, de governabilidade e tal, etc. Né? Mas, no fim, no geral, as eleições é apenas mais uma peça de teatro que está se repetindo, e teremos que, se quisermos salvar no sentido não messiânico, né, religioso, mas de dar uma possibilidade concreta da humanidade continuar existindo em outro patamar, no sentido emancipado, terá que superar o sistema do capital e, com certeza, se em alguns momentos foi necessário o voto, e em algum momento poderá ser ainda, mas não é o fundamental. Terá que ter a luta prática da classe trabalhadora de superação deste modo de produção. O problema é concreto, é material, embora envolva muita consciência, né? Então, se é concreto e material e envolva muita consciência, então a solução tem que ser concreta também, material, envolvendo um outro tipo de consciência, né? Então, nesse sentido aí, não temos muito o que aprender com essas eleições, a não ser que está se repetindo os mesmos equívocos, os mesmos erros, as mesmas ilusões. Perfeito, então, Chagas, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Eu quero aqui agradecer imensamente a sua participação. Gostei bastante aí do nosso papo. Eu acho que esse tipo de discussão um pouco mais teórica e fugindo, né, das análises concretas, né, da eleição, acho que contribui bastante, né, inclusive para a formação, né, da vanguarda, dos ativistas e tudo mais. Quero agradecer e passo a palavra aí para você fazer suas considerações finais. Quero também agradecer pelo convite, Guilherme. Continua aí com essa tarefa aí, com este programa. E também temos a oportunidade de fazer programas, né, como fizemos também na Topeira, Guilherme. Inclusive, sobre movimentos de trabalhadores direto no campo lá de trabalho mesmo, inclusive com terceirizados, né? Esta ponte que não é muito fácil fazer, mas temos que fazer. Se nós ficarmos só discutindo teoria, não vai resolver o problema, né? Então tem que haver essa relação que eu falei, é uma parte muito difícil, mas temos que tentar fazer isso. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Boa tarde novamente ao público que por acaso for assistir e ouvir. Estamos aqui na luta que continua, né? Perfeito, então, o Chagas. Então, mais uma vez aqui agradecendo a você, também agradecendo aí o pessoal que estava aí nos assistindo. Peço aí para o pessoal se inscreverem no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhem o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos aí, né, no TikTok, Instagram, no Quai e também no Facebook. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385
007 028 00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e, né, a programação